A Anbu é uma das organizações mais clássicas e misteriosas do universo de Naruto. Desde os primeiros episódios da série até os arcos mais avançados, a sua presença é constante, mesmo que muitas vezes de forma sutil ou indireta. Eles são ninjas de elite, treinados para suportar o pior que o mundo shinobi pode oferecer a um ninja. Só que o mais curioso é como, apesar da sua fama e também da sua importância estrutural dentro das vilas, a Anbu nunca conseguiu ocupar o espaço que parecia lhe ser destinado. Porque uma força de elite com tanto potencial acaba sendo tratada como pano de fundo na narrativa, porque são constantemente ridicularizados ou esquecidos pelos fãs. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre se a Anbu é realmente poderosa ou é apenas mais um símbolo de algo que parecia promissor, mas nunca entregou. Primeiro, a gente tem que começar entendendo o que é a Anbu. Ela é basicamente o esquadrão de operações especiais de cada vila shinobi. Os seus membros são selecionados entre os ninjas mais habilidosos, leais e também emocionalmente resistentes. Diferente de outros times de shinobis, a Anbu lida com algumas tarefas que não podem aparecer nos registros, sendo elas execuções silenciosas, coleta de informações muito sigilosas, tortura, sabotagem e também contenção de ameaças internas e externas. O treinamento é completamente brutal, exigindo o abandono da individualidade do ninja, das suas emoções e até mesmo da sua própria identidade. Os membros acabam utilizando máscaras diferentes umas das outras para ocultar os seus rostos. A maioria deles opera com nomes falsos ou até mesmo nenhum nome e agem com uma discrição absoluta. Só que o princípio mais chocante da Anbu, pelo menos na minha opinião, é que eles não devem resgatar os seus companheiros em caso de captura, uma diretriz que reforça a lógica impiedosa por trás dessa organização. E vemos esse princípio muito bem em prática quando Sai, já inserido no time 7, deixa a Sakura quase cair de um penhasco, ignorando ela totalmente. Apesar de estar sob ordens do Danzo para se infiltrar junto ao inimigo, nada impedia que o Sai simplesmente estendesse a mão para Sakura. Isso revela não apenas a natureza da Anbu, mas também o nível de desumanização que os membros precisam alcançar. Só que dentro da Anbu existe uma subdivisão ainda mais severa, que é a Anbu Raiz, ou até mesmo a fundação da Anbu do Danzo. Sob o comando de Danzo Shimura, essa organização treinava crianças desde muito cedo, utilizando métodos de doutrinação extremamente radicais. Laços afetivos eram completamente proibidos. Os membros eram levados a eliminar emoções, empatia e até mesmo abandonar os seus amigos. Tudo isso em nome da eficácia da Anbu. Essa prática criava soldados perfeitos, obedientes, letais e também muito silenciosos. Danzo acreditava que proteger a vila significava fazer o que era necessário, mesmo se isso significasse sacrificar os seus próprios aliados. O que é muito bizarro e reforça o quão prejudicial o Danzo foi para a Vila da Folha. A filosofia da Anbu de Danzo elevava o conceito de matar a emoção ao seu limite. Só que, apesar de toda essa construção muito bem intimidadora, a Anbu acabou virando alvo de memes e também de chacota. Muitos fãs de Naruto consideram a Anbu um grupo irrelevante, cuja função na trama é apenas aparecer no fundo de uma cena ou perder sua vida de uma forma dramática. Mas de onde vem essa percepção? Já que a Anbu, na teoria, era para ser simplesmente a força shinobi mais temida do anime. Bom, a resposta pode estar na forma de como a Anbu foi apresentada e desenvolvida pra gente, ou a falta de desenvolvimento, é claro. A nossa primeira exposição ao conceito da Anbu aconteceu lá em Naruto clássico no primeiro arco, o arco do País das Ondas, onde nos é apresentado o Haku, que se disfarça como um membro da Anbu da Névoa e apesar de ser uma fachada, a imagem impacta muitas pessoas. Haku é ágil, mortal e possui um ar um pouco enigmático, tudo o que se esperaria de um verdadeiro membro da Anbu. A sua presença inicial ajudou a consolidar uma imagem de que esses ninjas são diferenciados. Contudo, a imagem foi se desgastando conforme Naruto ia progredindo. Durante o ataque à Vila da Folha, vemos o Kakashi atento à presença de membros da Anbu, já esperando um confronto. Porém, quando a luta entre Hiruzen e Orochimaru começa,
cabeça, os 5 Ambus, que muito provavelmente eram a guarda Hokage do terceiro Hokage que estavam ali presentes, não fazem absolutamente nada. Um deles até tenta entrar na barreira, só que ele é morto instantaneamente. Os outros que sobraram apenas observam, agindo como narradores para o público, sem interferir na batalha e nem mesmo buscar soluções alternativas para salvar o terceiro. Ou seja, talvez o erro do Kishimoto com a Anbu foi justamente essas cenas em que a gente sempre via ninjas da organização parados sem fazer nada. Essa passividade contribuiu diretamente para a percepção de que a Anbu é apenas uma organização decorativa. E o Gao, que é um Anbu que tinha laços com Hayate, participa do contra-ataque da vila, mas o seu tempo de tela é mínimo e não tem nenhum tipo de exploração das suas capacidades ninja. Ou seja, foi mais uma oportunidade de mostrar a Anbu em ação que acabou se esvaindo. Só que lá no arco de resgatar o Sasuke em Naruto clássico, também seria o momento perfeito para Anbu brilhar. Trata-se do último Uchiha da vila, sendo levado pelo Orochimaru, que era um dos maiores inimigos da Folha naquela época, mas em vez deles chamarem um esquadrão de elite para irem atrás do Sasuke, a missão é entregue a Genins em um único Chunin. Claro, narrativamente faz sentido, era preciso dar espaço aos protagonistas, mas do ponto de vista interno da história, isso é um erro tático absurdo. Kakashi, Itachi, Yamato, Sai, Fu e também Torune, todos eles fizeram parte da Anbu, alguns inclusive em cargos de liderança. Itachi, por exemplo, foi o capitão da Anbu aos 13 anos de idade, um feito que deveria ser chocante, mas o que aconteceu é que quando esses personagens acabam se tornando relevantes na trama, eles já estão longe da organização. Suas histórias dentro da Anbu são contadas apenas em flashbacks ou spin-offs. Ok, mas e os outros membros? Bom, todos eles são anônimos, sempre mascarados, sem rosto, sem voz, sem profundidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar minha linha de raciocínio. Eu queria muito que a Anbu fosse explorada nos mínimos detalhes, mas não foi, assim como muitas outras dúvidas do universo de Naruto que nunca foram explicadas. Eles são apenas peças descartáveis, e a ausência de arcos narrativos focados na Anbu contribui para o seu apagamento. A organização do Danzo poderia ter sido o centro de tramas de espionagem, sabotagem e traições internas em muitos momentos de Naruto. Mas não, tudo isso gira em torno do Danzo, e os seus subordinados apenas executam suas ordens. Fu e Torune, por exemplo, aparecem em poucas cenas e são derrotados rapidamente pelo Obito. O Sai, logo depois do arco da ponte Tenchi, praticamente some do roteiro. Mas, durante o arco do Pen, a gente tem uma das únicas cenas em que a Anbu realmente brilha. Eu coloquei isso no vídeo justamente também para não ficar o vídeo inteiro falando que a Anbu foi desperdiçada a todo momento. Pelo menos, de zero não foi. Um momento eles brilharam. Um esquadrão enfrenta o cão de múltiplas cabeças invocado pelo caminho animal e utilizam jutsus de fogo, relâmpago e também táticas coordenadas. A luta é curta, mas muito intensa. Pela primeira vez a gente vê a Anbu no seu potencial total. E eu vou ser sincero com vocês, foi espetacular. Mas eles logo voltaram para sombras, foi só uma cena mesmo, enfim. Mas voltando a falar um pouco sobre o desprestígio da Anbu, a gente não pode deixar de fora a humilhação máxima que ela sofreu. Nada resume melhor a palavra humilhação do que o Obito, com 13 anos de idade, massacrando cerca de 50 Anbus da Vila da Névoa. Eles só usam taijutsu e armas, nenhum jutsu elemental e nenhum plano. Eles são dizimados, completamente destruídos pelo Obito. E sabe qual que é o pior? Quando o Obito enfrenta o Fu e o Torune, dois membros Anbu da organização do Danzo, ele tem bem mais trabalho. Isso mostra que até mesmo entre eles ainda existem níveis. Avançando um pouco mais em Naruto Shippuden, sendo mais específico lá no final da Quarta Grande Guerra Ninja, a gente esperava que a Anbu participasse dos batalhões da Aliança Shinobi, mas nada disso é mostrado. Nenhum destaque, nenhuma missão sigilosa, nenhuma estratégia oculta. No máximo, vemos o Sai e também o Kankuro liderando uma equipe de reconhecimento. A ausência da Anbu é gritante. Em uma guerra, por exemplo, eles seriam cruciais. Suas técnicas de espionagem seriam de grande ajuda, principalmente para encontrar rapidamente o esconderijo do Kabuto e também do Obito, antes mesmo dele entrar no campo de batalha com os Jinchurikis reanimados. Mas, enfim, não tivemos desenvolvimento dessa parte. Tudo que resta pra gente
é aceitar. No final das contas, a Anbu é um símbolo de potencial que foi desperdiçado na obra de Naruto. Dentro desse universo, eles são descritos como uma força de elite, temida e respeitada, mas na prática, nunca tiveram o tempo de tela necessário para poder se desenvolver. Nenhum desenvolvimento de personagem ou realmente um impacto que mereciam. E quando eles brilham, é porque já saíram da Anbu, como por exemplo Kakashi, Itachi, esses personagens que eu já citei. E quando eles aparecem, é pra morrer, ou apenas observar. A Anbu com certeza poderia ter rendido histórias incríveis, tramas políticas absurdas, missões de infiltração e também muitos dilemas morais. Mas virou um recurso estético, uma sombra silenciosa que foi esquecida. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham da Anbu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse de Naruto. E também sinta-se à vontade para virar um membro aqui do canal, porque vai ajudar bastante.